pessoas também estão muito num lugar que ou você concorda comigo ou você é meu inimigo. Então, essa polarização tá isso. E eu acho que a gente tem que começar a saber divergir com maturidade. Eu juro, um dia eu tava na praia, a pessoa escreveu: aconteceu tal coisa e tu tá aí na praia. Eu falei, claro, porque se eu não tivesse na praia não teria acontecido. A pessoa é doida, né? Eu falo, cara, eu já faço tanto. E a pessoa, o que ela fica? Ela fica delegando a transformação pra você. Fala, por que você não faz? E aprender a colocar esse limite é dizer, bom, eu não sou culpada por isso. Eu faço o que eu posso, eu faço o que dá e todo um processo. Mas quando eu chego em casa, também tem meu ritual de pé. Eu vou, tomo um banho, aplico o reiki, medito. E aí eu falo, esse fim de semana eu vou resguardar a minha energia. Claro, eu uso muito celular, rede social, para trabalho e tal, mas a gente tem que encontrar esses momentos de conexão, porque a gente está conectado à internet, mas desconectado entre nós. Porque, de fato, é muito mais fácil você ter uma população que não pensa criticamente, é mais fácil ser dominada. Isso foi retirado e só foi voltar décadas depois. Salve, salve, rapaziada. Estamos ao vivo, começando mais uma semana. Mítico Jovem, o Podpah está no ar. Nossa. Que isso? É que eu tirei um descanso legal esse final de semana, aí eu voltei. Nossos finais de com a semana corda não toda. são os mesmos, mas não querendo dizer que isso seja ruim, mas estamos dormindo nos finais de semana, né, O que você fez seu sábado inteiro? Dormir. Com quem? Com você. Exatamente. Isso que é o legal. Palmas para nossa convidada, Djamila Ribeiro. Bate Aê. palma aí. Como é que você tá? Eu tô bem. Você jura? Muito bem, tô muito Suquinho feliz. de estar aqui. laranja. Suquinho de laranja, maravilhoso, gente. Combinar com o seu vestido. É vestido? É vestido. Você tá bonita com essa cor de Tá mesmo. roupa. Ah, obrigada. Prazer ter você aqui, viu? Nossa, prazer todo meu. Vocês não têm noção do quanto que eu recebi mensagem. Sério. Você vai estar no Podpah, ai meu Deus, meus sobrinhos, Sério? a família, sério. Sou da Baixada Santista, a galera lá é muito fã de vocês, real. Um beijo pra toda a família. A gente tá pensando em ir pra Baixada Santista esse fim de semana, né, Mítico? Não fala isso, rapaz. A Baixada Santista é grande. Eu sou de Santos, porém Santos? corintiana. E Sério? você não deu briga em casa, não? Meu pai era muito corintiano. Ah, então ele E incomodou. aí... Filha caçula. Filha caçula, de 2 irmãos e uma irmã, mas todo mundo corintiano, naquela época que os pais não davam opção, né? Eu acho que até Eu também não hoje tive direito, viu? Não opção. tinha opção. Mas eu também não queria ter, não. Eu também não. Outra. Tá tudo certo. Racismo, lugar de fala, antirracista, várias coisas que a gente ouve, sabe o que acontece, mas a gente, quando se depara com as coisas acontecendo, não sabe o que fazer. Uhum. Por quê? Por que a gente se vê travado com isso? Por que a gente vê as coisas acontecendo e fala assim, nossa, isso é tão errado, mas por que eu não consigo ir lá às vezes, sabe? Uhum. É uma boa pergunta, Igor, porque a gente foi criado num país em que esses temas não foram ensinados na escola. Muitas vezes a gente sabe que é errado, mas a gente às vezes não tem repertório, às vezes, para falar aquilo. Muitas vezes a gente até percebe ou a gente reproduz porque a gente não sabe. Então, eu costumo dizer que o primeiro passo é a gente olhar para esse lugar de que todo mundo precisa aprender. Não pode também ser um lugar de só apontar dedos ou a gente só ficar brigando, porque na minha família até hoje tem pessoas, eu vejo uma família simples, que não sabem, que reproduzem uma série de questões. Então, o Brasil, nas escolas, o que a gente aprendeu sobre essa questão? A gente aprendeu que a Nada. princesa Isabel era grande, redentora, não ensinaram pra gente como que era a África antes da escravidão, não explicaram pra gente. Então, a gente acaba não aprendendo. E é por isso que eu venho de uma geração, claro, muitos que me antecederam também, de trabalhar o letramento racial, assim como o letramento de gênero, para a gente aprender, para a gente desconstruir, porque muitas vezes a gente é a pessoa que reproduz aquilo, para a gente saber como a gente vai se posicionar quando a gente vê alguma situação desse tipo. Então, acho que é muito esse lugar de aprender a escutar, às vezes quem vive, se letrar, ler, aprender, ouvir um podcast, assistir uma entrevista. E esse movimento é um processo de aprendizado que todos nós vamos levar para a vida. A gente vai aprender até o fim. E às vezes as pessoas que são privilegiadas, por isso que eu acho que é importante que as pessoas privilegiadas se letrem racialmente, porque senão elas vão achar que elas estão ocupando esse lugar porque é o lugar delas natural. E não que isso foi construído à base da exploração de outras pessoas. E isso é importante de se entender, porque senão parece que nós estamos nessa situação porque a gente quer
ou porque a gente parte de um lugar de desigualdade, que a gente não teve as mesmas oportunidades, como a sua mãe, Sim. que não teve, como a minha mãe, que teve que trabalhar também mais ou menos nessa idade. Será que ela queria fazer isso ou ela queria estar na escola, ter oportunidade de, enfim, estudar, fazer outra coisa? Mas ela não teve essa oportunidade porque a situação dela, ela parte de um lugar tão desigual que essa era a única saída possível. Tem muita gente ainda que não tem visão. E o que pode ser feito? Mas, Então, pergunta bem legítima. Ajuda a gente, mano. olha, veja, na verdade, essas pessoas não têm, porque se a gente olhar o histórico do país, de fato, é feito para que essas pessoas não tenham consciência. Sim. Né? Não foi proposital, não foi ensinado pra gente nas escolas, não se explica, para que a gente mesmo se aliene e não entenda como que essas coisas funcionam. Aos que, de propósito, estão naquele lugar de poder e não querem que as pessoas se conscientizem, e tem também uma massa que não teve acesso a espaços para poder, enfim, refletir sobre isso. Então eu falo, o Brasil ele foi feito, se a gente olhar para nossa perspectiva histórica, a gente mudou muita coisa. O Brasil, imagina, quase 4 séculos de escravidão, o último país das Américas a abolir a escravidão, e hoje a gente está aqui conversando. Então, algumas coisas aconteceram. Sim. Então, quando eu estou muito, assim, triste, porque às vezes eu gosto de conversar com os mais velhos, assim, né? Com os ativistas mais velhos, e eles me situam, muitas vezes. Eles falam, você está reclamando do quê? Na minha época! Era muito pior! Então, vamos, minha filha, falta muito, mas falta menos. Não desista, continue fazendo. Imagina na época da escravidão. Mesmo na época da escravidão teve resistência, existiram os quilombos. O quilombo de Palmares teve mais de 100 anos de existência resistindo à coroa portuguesa. Sempre existiu resistência, sempre existiu levante, sempre existiu revolta. É que também isso não contam pra gente na escola. Não. Então, se a gente olha também e vê que sempre existiu, que onde há poder há resistência também, a gente vai se inspirando e se fortalecendo nos dias que a gente está mais cansado. Meu pai tomava a tabuada da gente. E se por um acaso a gente esperasse alguns segundos para responder, ainda não sabe, vai estudar. Então ele pegava muito nisso, tem que estudar. E aí ele me colocou para aprender a jogar xadrez, eu era criança. Vai jogar xadrez. Aí na época que a gente era criança, vai estudar, porque xadrez desenvolve o raciocínio. Mas ele tava certo, e xadrez deve ser... E meu pai era muito assim, meus filhos vão estudar. Tá. E aí, mas quando ele a gente sonhava tira... ser o quê? Qual a profissão? O que ele fala? Meu pai era estivador no Porto de Santos. Ele morreu sendo estivador. E ele dizia... Aí quando a gente não queria estudar... Eu carrego saca de açúcar nas costas, eu não quero estudar. Então, era um sermão de 50 horas. Então, a gente não tinha muita opção nesse sentido. E minha mãe também ali, com ele, tinha que fazer as coisas certo, tinha que... ainda mais a gente tinha que limpar a casa, tinha que arrumar nossas coisas, o uniforme tinha que estar certinho. Impecável. E a gente tinha que passar hidratante, não podia sair cinza. Saísse cinza, ela pegava, passava. Que horror, quem mandou? Sai desse jeito, tem que sair arrumado. E ela era bem assim, minha mãe era muito brava. O cabelo sempre penteado, impecável. Eu chorava também. Minha mãe não tinha muita paciência. Ai, senta aí logo, tal. Mas a gente saía impecável. Então, vocês são negros e tal. Sempre com esse medo da gente sofrer, do que a gente podia vir a sofrer. Mas o meu pai, ele sempre pegou nessa questão da educação. Então, para mim, era uma questão fundamental. Mas aí, meus pais morrem muito jovens, né? Minha mãe morreu com 51 anos e meu pai com 52 em anos consecutivos. Então, minha mãe morreu em 2000, meu pai morreu em 2002. E aí, eu e meus irmãos, a gente se viu. Eu tinha 21 anos, a gente se viu ali tendo que se virar. E aí depois passam uns anos, enfim, fui para a faculdade de jornalismo. E na época, mesmo eu sendo uma menina que, enfim, já falava inglês, ali intermediário e tal, fui procurar emprego para pagar a faculdade. O único emprego que me deram foi para limpar uma empresa, mesmo eu tendo melhor qualificação do que as meninas que trabalhavam no escritório. Você viu isso tudo? Eu vivi isso. Nossa. E aí eu fui. Você foi limpar? Fui porque eu queria estudar. E aí chegava na faculdade cheirando... água sanitária para estudar. E aí passa um período, engravido da minha filha, aí saio da faculdade, mas sempre com essa coisa na cabeça, porque meus pais sempre foram muito importantes, eu sempre fui muito estudiosa. E claro que eu gostava de ser mãe, mas aquilo não me completava como ser humano totalmente, porque eu queria estudar. Vai abandonar a sua filha com o pai? Eu nunca entendi essa frase. O que é abandonar com o pai, né? Você vai, porque a faculdade era. Nossa, é verdade. A faculdade é numa outra cidade. A sua filha vai deixar de te amar, você vai ficar muito tempo longe, uma pressão para eu não ir.
E aí eu lembro que eu fui andar na praia, Santista faz muito isso. E aí eu ficava andando na praia, Só pra pensar refletindo. o que minha mãe me diria. Eu falei, bom, minha mãe me diria, claro que você vai. Meu pai me diria, tá maluca, que você não vai. Carreguei sacanagem nas costas pra você. Ai, que Pra você legal. não ir pra universidade pública. Sim. E aí eu decidi ir, mas foi muito duro, porque eu sofri muito a questão do machismo. Aí eu emendei o mestrado, aí eu terminei o mestrado com 35 anos. E eu falo isso porque é importante para as mulheres entenderem que, às vezes, para nós, muitas vezes a gente vai adiar uma situação, vai abrir mão de muitas coisas, porque a gente passa por situações, no meu caso, né, meus pais morreram, aí me tornei mãe, pra gente entender que a gente não tá velha para isso. Não tem data, né? E que não tem data. E agora eu tô tirando carta aos 43 anos. E é isso, não se sintam como se você não tivesse mais o direito de realizar esses sonhos. E para mim foi muito importante, porque quando eu estava na faculdade, eu fui dar aula nessa escola da periferia, aí eu vou voltar aos acionais, porque eu cheguei naquela escola, era a maior escola de Guarulhos, a periferia de Guarulhos, e uma situação, enfim, Estado ali, uma coisa super complicada. E aí o Estado dava lá uns caderninhos do que a gente deveria dar de aula. E aí eu olhava aquele caderno e falava, gente, nada a ver isso, cara. O caderno do aluno. Eu via, como é que eu vou ensinar isso aqui? Assim, não tem condição agora. E aí você via o desinteresse. Claro, porque também faltava ali muito para eles, professores Em que grego, pra faltavam. Ficavam, às vezes, meses sem um professor de matemática, sem um professor de português. Essa é a realidade das escolas de periferia, infelizmente. Eu fiquei 1 ano sem professor de matemática. Pois é. E você E eu- gostava, viu? E eu dava filosofia, imagina, filosofia. Ninguém queria ligar, ninguém ligava, né? Nossa, mano. Aí eu chegava lá na sala, filosofia. Aí um dia tava aquela bagunça, e eu fiquei sentada. Aí eu comecei a escrever a letra de Um Homem na Estrada na lousa. Comecei a escrever. E aí a sala foi ficando em silêncio, eles achando esquisito. Aí eu terminei uma parte, né? Porque o Homem na Estrada é muito grande, não dá na lousa. Aí eu me virei assim, eles surpresos, assim. Eu falei, vocês conhecem? Eu, claro, professora, tá tirando. Eu falei, quem que é? Pô, Racionais. Mas, professora, tá louca? Tá dando Racionais? Eu falei, não, filosofia também é exercício crítico, reflexão. Vamos refletir sobre essa letra. E aí eles tímidos, porque tem também a questão da autoestima também desses alunos, né? De incentivá-los também, de que eles sabem, de que eles podem pensar. Aí eu falei, o que é um homem na estrada, gente? E aquele silêncio. Falei, é um homem na Dutra? Porque era perto da Dutra. O que é homem na estrada? Aí saíram coisas lindas, daqui a pouco chegou um menino que era, tipo, o que mais aterrorizava, assim, na sala de aula. Ele olhou pra mim e falou, professora, eu acho que a estrada é uma metáfora da vida. Eu falei, gente, que coisa maravilhosa. Eu falei, o que é? A sua infância não foi um mar de rosa? O que significa? Ah, professora, que não foi fácil, igual a nossa, tal. E aí, a partir das letras dos Racionais, saíram coisas incríveis, porque é isso, exercício crítico, pensar. E depois que eu dei o filósofo Mano Brown, eu dei todos os filósofos que eu quis em sala de aula, porque também eles se sentiram respeitados. Você traz uma linguagem que tem a ver com a realidade deles e mostra que o rap é pensamento crítico. As letras dos Racionais são coisas assim. E a partir dos Racionais, depois eu consegui dar todo o conteúdo em sala de aula, os anos que eu dei aula naquela escola. Eu venho dessa tradição, né, da esquerda, por causa do meu pai e tudo mais, mas por meu pai ser negro, ele também era crítico, às vezes, algumas coisas da própria esquerda. Porque eu acho que também, às vezes, a gente fica num lugar, às vezes tem uma esquerda que às vezes fica num lugar de de direita, não vou conversar, você é boa. E aí, eu venho de uma realidade, gente, que eu tenho na minha família, tios, primos e tal, que reproduzem determinadas coisas e que eu não vou ficar enfiando o dedo na cara deles. Eu acho que a gente tem que entender como que a gente conversa com as pessoas, como que a gente dialoga, a gente tem que estar na base. Isso eu concordo plenamente, a gente tem que fazer trabalho de base, conversar com as pessoas. Muita gente alienada, porque não teve oportunidade de acessar determinados espaços, muita gente alienada por uma série de questões. E se a gente não trabalhar no sentido de trazer mais as pessoas, porque eu acho que já tem muros demais, como é que a gente cria pontes para dialogar com as pessoas? Porque fica num lugar também, às vezes, muito arrogante, que eu me coloco aqui, eu sei, você não sabe, você é burro, eu não vou falar com você e tal. E aí desconsidera uma série de questões, né? Eu, como sou uma escritora que popular no sentido de
de estar mesmo no povo. Eu já fiz evento no Grajaú, sentaram na escadaria, numa praça, com trabalhadoras domésticas. Então, sim, esse tema de livro é para você também. Fazer evento com jovem na periferia. E como que foi? Elas achavam que o livro não era pra elas? Que não era para elas. Então, para mim, quebrar isso. Não, minha mãe era doméstica como vocês. Então, vamos sentar aqui, vamos conversar sobre isso. Que linguagem que a gente está usando? A linguagem, para mim, é muito importante. Às vezes, na universidade, as pessoas falam, a Djamila, ela escreve de um jeito que as pessoas entendem. Eu falo, que bom, para mim isso não é uma crítica. Porque fica esse lugar do ego, da vaidade. Da palavra rebuscada. E aí eu falo, gente, não é... Se eu tô num seminário de filosofia, eu vou lá falar filosofia. Agora, se eu não tô, por que eu vou falar? As pessoas não têm obrigação de saber. E eu tenho que entender que muita gente não sabe, não é porque não é inteligente, porque não teve acesso a determinados espaços. Então, eu acho que a gente tem que pensar como construir esses diálogos. Às vezes vai nos meus lançamentos senhora de 75 anos, 80 anos. Fala, cara, eu li Pequeno Manual Antirracista, eu entendi. Aí. É possível. Então, eu seleciono. Essas pessoas não dá para conversar, infelizmente. Não vou perder meu tempo aqui, a gente tem que saber. Porque antes eu era muito assim, eu ficava. E às vezes a pessoa só tá ali te enchendo o teu saco. Então, às vezes você também tem que poupar sua energia para aquilo que de fato vai transformar, para aquilo de fato que você acha que vai ter diálogo, para aquilo de fato que vai dar trabalho, que você pode gerar algum trabalho. E vai dar trabalho, gente, não adianta, porque quando você se coloca para conversar, a gente também tem que estar, hoje em dia nas redes sociais, as pessoas também estão muito num lugar que ou você concorda comigo ou você é meu inimigo. Então, essa polarização tá isso. E eu acho que a gente tem que começar a saber divergir com maturidade. Porque muitas vezes, sei lá, você discorda de alguma coisa, aí pronto, já vem o pessoal, tipo, querer massacrar. Isso acontece comigo muito. Eu falo, gente, eu tenho o direito de discordar, não tô desrespeitando ninguém. Eu não tô ofendendo ninguém, porque eu não posso discordar. Então a gente tem que tomar cuidado com isso, porque aí fica nesse lugar de que eu vou excluir, cancelar, o fulano é meu inimigo. Não, gente, ele pensa diferente. Mas onde é que a gente pode encontrar aí alguma sinergia? Eu convivo com gente que pensa diferente de mim, que bom. Porque isso também me ajuda. E aí, em umas pontas, a gente discorda. Tenho amigas minhas que a gente discorda em várias coisas. Minha filha, gente, eu discordo dela em várias coisas. E tá tudo bem. Né? Não deixa eu amar minha filha por causa disso. Eu acho que a gente não pode entrar nessa coisa que as redes sociais têm trazido muito. Sim. Que é tratar como inimigo o divergente. Eu também começo a humanizar minha mãe também. Entender que a minha mãe foi uma mulher brutalizada pela vida, pelo racismo. E que ela era bruta por conta de tudo isso. Minha mãe, às vezes, batia na gente e falava, antes eu bater do que a polícia. E é tudo, não podia errar, era tudo muito rígido. Minha mãe falava, se você apanhar na rua, você vai apanhar em casa. Isso também. Só que o que eu aprendi com isso, hoje, né? Que não era pra eu apanhar na rua. Ela falava, me botava um medo de apanhar em casa pra, tipo, ó, não vai fazer merda na rua, pelo amor de Deus. E se chegar a brigar na rua e voltar chorando, vai apanhar ainda. E aí, com o tempo, eu fui também entendendo a minha mãe. E aí, quando eu me tornei mãe, eu também fui olhando, por que minha mãe era tão brava? Por que minha mãe batia tanto? Por que minha mãe era tão poucas ideias? E às vezes a gente não entende, porque a gente não pergunta onde dói, né? A gente também não quer humanizar. Então, pra mim foi importante. Não é que eu desculpo, não é que eu acho legal. Eu não bato na minha filha, eu sou totalmente contra isso. Mas eu consigo entender por que isso aconteceu. E minha mãe foi brutalizada muito pela vida. Eu juro, um dia eu tava na praia, a pessoa escreveu, aconteceu tal coisa e tu tá aí na praia. Eu falei, claro, porque se eu não tivesse na praia, não teria acontecido. A pessoa é doida, né? Tem, mas a gente tem que se libertar disso. Eu lembro que antes eu ficava muito presa nisso, assim, de tipo, você não vai falar sobre isso? Eu tinha que falar. Até uma hora que eu falei, cara, eu não sou atendente de demanda das pessoas. Eu já faço muito. Eu escrevi sobre isso, eu publiquei outros autores, eu tenho um selo editorial. Eu tenho um instituto, inclusive conheço o Espaço Meninas Plurais. A gente tem atendimento psicológico gratuito. Pra quem quiser ir lá. Do instituto? Espaço Feminismos Plurais, na Alameda Tupiniquins 343. Toma, tem psicóloga, advogada, tudo gratuito, biblioteca, porque eu acho que a saúde mental é fundamental. A gente faz todo um trabalho lá, tudo gratuito, odontológico. Porque minha mãe, por exemplo, quando usava atendadora, estava lá sem dente, autoestima como afeta, tudo de graça. Então, quem quiser procurar lá, gente. E aí, eu falo, cara, eu já faço tanto. E a pessoa, o que ela fica? Ela fica delegando a transformação para você. Fala, por que você não faz? Então, eu vou conseguir ajudar aqui, mas aqui já não dá. Porque senão eu também tenho o direito de viajar com a minha família, com a minha filha. Senão também todo o ganho do meu trabalho eu tenho que só... Não, eu vou ajudar aqui dá, aqui não dá. E aprender a colocar esse limite é dizer, bom, eu não sou culpada por isso, eu faço o que eu posso, eu faço o que dá, e todo um processo. Hoje eu estou num lugar que eu consigo fazer isso, mas eu trabalho muito, estou há anos trabalhando isso, e de falar, ok, tá tudo bem,
eu tenho direito de estar feliz, que bom que as coisas estão acontecendo, eu vou fazer o que eu posso, o que eu não posso, porque eu também tenho direito de construir algo que eu não tive. É difícil as de pessoas... poder colocar minha filha hoje ter oportunidades que eu não tive e tá tudo bem. E aí meu pai gostava de tênis. É engraçado, porque a pessoa, um trabalhador vai gostar de tênis? É essas coisas. Meu pai assistia tênis. E aí eu comecei a gostar de tênis, meu pai assistia tênis. Por que eu não gostava antes? Porque nunca viu. E a gente assistia. E aí depois o pai da minha filha também gosta de tênis. A gente assistia, ele é da área dos esportes e tal. E aí eu lembro quando a minha filha tinha 4, 5 anos, a gente estava vendo uma final entre a Serena e a Venus, as irmãs Williams. E ela olhou pra TV e falou: mãe, elas são marrom que nem eu também quero jogar tênis. E Foi assim, isso, a representatividade que Foi despertou a Foi vontade isso. nela. Às vezes eu vou em evento, lançamento de livro, tem um monte de autor best-seller que hoje em dia não atende. Eu atendo todo mundo. Então, às vezes, tem 2.000 pessoas. Eu vou atender, eu vou autografar. Eu fico. Às vezes até meia-noite. Então, Antes você já alinhou todos os chakras. Todos os chakras, botei meus cristais, minhas contas. Vambora. Eu saio protegida também, né, gente? Até os anéis tem o porquê? Essa aqui é ametista e essa aqui é olho de tigre. Ai, caramba. Então são pedras de proteção também. Eu sou toda do rolê místico, pode dar umas dicas depois. Aí o povo acha que é estética, um anel bonito, mas é proteção. E aí, mas quando eu chego em casa, eu também tenho meu ritual de limpeza. Eu vou, tomo um banho, aplico meu reiki, medito, e aí falo, esse fim de semana eu vou resguardar a minha energia. E faz total Porque diferença você pra precisa... pra mim faz toda a diferença. Senão você fica muito cansado. E às vezes você não sabe por que você tá cansado. Porque energeticamente é muita coisa. Você lida com muita gente. Gente que gosta de você, gente que não gosta de você. Então você precisa encontrar esses momentos de cuidado energético. Independente da sua religião, porque isso não tem a ver com religião. Então, pra mim é importante, sabe? Fim de semana que eu tô em casa, eu estou presente. E a gente não vive no presente. A gente quer... E eu também tenho muita relação hoje com os povos indígenas, né? Eu tenho o Pajé Penô, que é da etnia Nokikoi, que eu conheci ele há 2 anos. Então, eu participo de cerimônias de ayahuasca com ele. Eu já fiz várias vezes. Curtiu? Rapé, muito. Inclusive, eu faço 3 vezes. A gente se fala, quando o senhor vai estar... E não pode banalizar. Rapé eu já fiz. Infelizmente, as pessoas banalizam muito, né? E aí, sei lá, fica na geladeira, fica tomando todo dia. Não, quando a gente vai fazer com o pajé, né, que é a pessoa guardiã daquela sabedoria, tem todo um preparo, né? E aí, quando eu vou, faço a cerimônia com ele. Então, eu me cuido de várias formas. Eu cuido dos meus orixás em casa, quando eu tenho assentado, aplico meu reiki. Então, as pessoas descobrem o que elas gostam. Vou ler meu livro, porque às vezes o tempo que a gente está ali perdendo na internet, a gente pode ler um livro, a gente pode passar um tempo de qualidade com uma pessoa que a gente ama. E eu acho que a gente se distrai muito. Eu tenho agonia, às vezes eu saio para jantar assim com as pessoas ficam no celular, elas não estão ali olhando no seu olho, conversando com você, trocando com você, porque a gente fica refém, né? Claro, eu uso muito celular, rede social, para trabalho e tal, mas a gente tem que encontrar esses momentos de conexão, porque a gente está conectado na internet, mas desconectado entre nós. No período militar, da ditadura militar, Que tirou importância eles da tiraram matéria? a filosofia e sociologia da grade. E a gente ficou esse tempo todo, aí botaram educação moral e cívica, aquela coisa toda. E aí a filosofia e a sociologia só voltam no primeiro governo Lula. E aí, quando voltam. E aí é recente. E aí a gente passou todo esse tempo, porque de fato é muito mais fácil você ter uma população que não pensa criticamente, é mais fácil ser dominada. Então isso foi retirado e só foi voltar décadas depois. E eu acho que a academia muitas vezes, claro que tem professores que hoje têm uma outra visão, acaba negligenciando também essas outras formas de conhecimento. Então, a Djamila é o conhecimento da academia, mas é o conhecimento da vida, é o conhecimento que vem dos movimentos sociais, que eu venho dos movimentos sociais, é o conhecimento que vem de observar a minha família, a minha mãe, que quando tinha 4 filhos, tinha que se equilibrar, diferentes idades, levar um para uma escola, outro para outra, e fazer a comida e tal, e os filhos arrumados. Isso é de uma sabedoria que essas mulheres têm e que às vezes a gente não olha, porque a gente está tão acostumado e a gente despreza, e essa sabedoria do cuidado, o quanto que o cuidado é menosprezado na nossa sociedade, mas a sociedade só funciona com cuidado. Meu pai ia trabalhar, tinha minha mãe cuidando da gente. O quanto que você aprende observando a natureza.
quando você aprende que um dia a maré tá cheia, um dia ela não tá, um dia o mar tá bravo, um dia não tá, que as coisas passam, um dia tem uma tempestade, outro dia tem um sol. Você aprende muito na natureza. Eu acho que a gente... tempo, tudo, né? Com Foi tempo, assim que com aprendeu tudo. tudo. Às vezes, sei lá, eu vou passear de barco com uns caras que sabem tudo. Ó, volta agora que a maré vai encher. O cara sabe. O cara sabe. Por que ele sabe? Então, e a gente, às vezes, menospreza esse tipo de conhecimento. Então, eu acho que a gente tem que a gente tem que juntar tudo isso. A academia é importante, a gente tem que ter o direito a estudar, sim, mas também é importante todas as outras formas. Eu só sou quem eu sou por conta de tudo isso, da menina adolescente que andou de espinha ereta quando viu a primeira vez um homem na estrada. Né? E quanto que isso me fortaleceu tanto quanto estudar, às vezes, as teóricas que eu estudei. Né? Jamila, você gostou de conversar com a gente? Cara, eu adorei. Você Ficaria jura? mais horas aqui. Mas você Adorei. pode voltar Não, quando você quiser. Vocês são muito legais. Fiquei muito feliz. São caras realmente que merecem o lugar que estão ocupando. E vocês estão, de fato, incentivando, inspirando e mostrando outras possibilidades de existência para esses jovens. Eu acho isso muito bonito, de vocês serem referência. Adorei. Obrigado. Toma isso, Maravilhosa. Mítico Já. Que papo maravilhoso pra começar a Bom. nossa semana. Salve, rapaziada. Esse é o nosso canal oficial dos melhores momentos. E ó, Mano, se inscreve aí que vai estar os melhores momentos aqui, né? exatamente, a gente conhece, sabe que a nossa audiência às vezes não tem tempo pra ver todo o papo, também não quer ver só os cortes, quer ver os melhores momentos. Então é aqui Tá que você aqui. tem que ver, tá bom? É Clica isso. no sininho, se inscreve e os melhores momentos vão ser sempre aqui. Verde, a cor do canal é verde.